Márcia Cambeba nasceu na aldeia Belém dos Solimões, Alto Solimões, no Amazonas. Aos 9 anos de idade, foi morar na cidade de São Paulo de Olivença, que foi a maior aldeia do povo Cambeba antes de ser cidade. É geógrafa, tem mestrado em geografia e faz doutorado em linguística pela Universidade Federal do Pará. É poeta, escritora, palestrante, compositora, educadora, contadora de histórias e ativista. Trabalha com a multiarte, somando e contribuindo com todas as lutas em prol da resistência e continuidade da identidade que nos faz pertencentes a um povo, seja na aldeia ou na cidade. Olá, estamos aqui com mais um episódio de Nebulosa Café Entrevista. Hoje a gente tem a alegria de receber aqui uma querida amiga indígena, educadora, professora, cantora, poeta, enfim, já foi apresentada. E a gente vai falar do Brasil indígena, um abril indígena. E para conversar com a gente, o Sérgio Gomes, que é psicanalista e professor, e a gente vai falar muito de educação hoje aqui. Para introduzir, eu queria dizer que a gente tem, o mês de abril virou para os povos indígenas um abril indígena, que não é mais o dia do índio, porque isso não tem mais sentido, virou o dia dos povos indígenas, né? E, inclusive, a Joênia Wapichana, que é atualmente a presidente da Fundação Nacional do Índio, conseguiu, através de um decreto de lei, a Lei 14.402, a mudança dessa celebração, que contempla muito mais o significado do que é realmente festejar um momento importante para os povos indígenas. Márcia, o mês de abril é importante para os povos indígenas. Por que não devemos usar mais essa expressão Dia do Índio, mas o Dia dos Povos Indígenas Originários? Eu fico muito feliz de estar aqui com a Sandra, com o Sérgio, com o Bruno, com todos que estão aqui, com o meu parente Marco, que está aqui, com todos que estão aqui com a gente, os que vocês estão vendo e também os que não estão sendo vistos, mas estão aqui com a gente, nos dando esse suporte, fazendo com que esse programa maravilhoso chegue a tantos lares, né? Tantas pessoas. Sandra, eu gostaria muito de responder essa tua pergunta com uma poesia. Ótimo! Vamos lá. Do livro Aika Kiritama, Eu Moro na Cidade. Índio eu não sou. Não me chame de índio. Esse nome nunca me pertenceu. Nem como apelido eu quero levar o erro que Colombo cometeu. Por um erro de rota, Colombo em meu solo desembarcou e com desejo de nas Índias chegar, o nome de índio me apelidou. Ah, esse nome me traz muita dor. Uma bala em meu peito transpassou, meu grito na mata ecoou, meu sangue na terra jorrou. Chegou tarde, eu já estava aqui. Barco, caravela, aportaram bem ali. Eu vi homem branco subir. Na minha uca me escondi. Ele veio sem ter permissão, com a cruz e a espada na mão. Nos seus olhos uma missão, dizimar, em nome da civilização. Índio eu não sou. Sou Cambeba, Cocama, Wapichana, Banil, Amura, Suruí, Sateré, Juruna, Waiuai, Tariano, Caigangue, e resisto com garra e com muita fé. Mas índio eu não sou. É justamente isso. Rememora toda uma barbárie lá de trás, rememora toda uma violência causada. As nossas ancestrais, os nossos ancestrais, quando era proibido falar na língua materna, se eles eram encontrados falando em sua língua materna, eles eram surrados. Muitos morriam no ato, outros não, ficavam, se recuperavam, e de tanto isso acontecer, descobriram uma estratégia, criaram uma estratégia. O catar piolho é justamente uma das formas de transmissão desses conhecimentos, inclusive da língua. Porque catando piolho,
a memória, o conhecimento, a sabedoria, ela era cochichada ao pé do ouvido. Então, assim, ninguém ouvia, bem baixinho, por isso que muitos dos nossos parentes e parentas, a exemplo dos Guarani, eles têm uma voz muito... Você tem que ter um silêncio, uma concentração para ouvi-los, porque eles falam bem suave e bem baixinho. Ainda é uma herança lá de trás do cochichar no pé do ouvido. E aí a gente carrega essas memórias, porque carrega uma história. Não tem como se desvincular de uma história que está relacionada a uma territorialidade, que está relacionada a um território. Então, quando você fala índio, você está trazendo tudo isso à tona e é uma forma de nivelar todo mundo para tirar direitos. Seria uma forma de continuar violentando, machucando infinitamente. Dentro do processo do colonizatório, justamente. Aí você pode me dizer, Márcia, mas indígena vem de índio. Que índio vem do latim indel, que significa sem Deus, sem alma, que era como justamente os missionários nos olhavam e por isso precisava batizar, dar um nome bonito, nome de gente. Eu falo isso no meu livro Saberes da Floresta. Então, justamente essas barbáries, elas trazem... E quando você fala indígena está relacionado ao originário, aquele que é do lugar. Uhum. Mas deriva de índio, beleza, mas aí a gente desconstrói dentro desse processo que a universidade vai nos ensinar mais tarde, que vão chamar hoje, que está muito em foco, decolonialidade. Então, a gente descoloniza, como a pessoa se sentir melhor de falar, descolonizar, decolonizar, e aí apresenta novamente para a sociedade com outro significado, que está relacionado à luta por uma coletividade, ao bem comum de todos, ao bem viver. Sérgio, tão interessante isso, né? Porque, de algum modo, chamar alguém de índio é como se fosse ainda desqualificação, xingamentos, dizer que o índio é sujo, que o índio é preguiçoso, né? Tem uma série de desqualificações. E quando você desqualifica, você faz uma coisa bem interessante, se é que a gente pode chamar de interessante. Quando você quer acabar com a cultura de um povo, você destrói a língua. E ao destruir a língua, você também destrói a espiritualidade ou a transcendência daquele povo. Então você destrói a língua mãe, que caracteriza o povo, e isso é para qualquer tipo de cultura, e também acaba com a espiritualidade, porque você impõe a sua espiritualidade ao outro. Pelo menos é assim que a gente sabe muito bem de várias outras culturas que também aconteceu com a cultura indígena. Então, pegando o gancho que a gente está falando do quanto a gente, ao mesmo tempo que desqualifica, a resistência é poder fortalecer essa identidade, né? Então, toda pessoa tem sua identidade social, cultural, religiosa, e os povos indígenas, sua identidade e cultura ancestral, né? Qual a importância, Márcia, do caminho de volta e da busca da ancestralidade? Ficamos perdidos, enfraquecidos, né? Sem pertencimento, quando não sabemos nossa história e origem. Eu sei que você é uma pessoa que tem muita importância para pessoas que estão querendo fazer o caminho de volta. Eu sou uma delas, né? Querendo fazer o caminho de volta, se reconectar com a ancestralidade. Então, fala aí, qual a importância desse caminho de volta, né? Dessa busca de identidade e ancestralidade? Sérgio, olha, você vai me perdoar, mas vez ou outra me dá um branco. Eu fiquei, era o nome da Sandra, que eu estava buscando. Sem problema. Esses micos é bom a gente falar, porque antes que as pessoas percebam, a gente fala logo. Né? Denuncia, fala. Então, Sandra, é um direito de todos nós saber a nossa identidade, construir dentro de nós essa relação com o pertencimento a uma identidade que você vai devagar, você vai se encontrando com ela, porque veja bem, começa que muitas pessoas reproduzem uma frase, eu acho até que vocês já devem ter escutado em algum momento, ou do vovô ou da vovó, ou do tio
tio-avô da tia-avó, de alguém escutou. Minha avó foi pega no laço. Escutei muito isso. Não é? Minha avó, olha, tem gente que chega para mim assim, Márcia, eu acho que eu tenho ancestralidade indígena, porque a vovó falou que a avó dela foi pega no laço. Só que muitas vezes a pessoa não sabe o que significa aquilo, porque também para ela não foi foi dito, né, Sandra? Eu também não posso colocar uma violência em cima. O que eu faço e que os meus parentes me ajudam muito, né? E aí o Marco tá junto nisso, né? E tantos outros é usar a mídia para decolonizar com amor, colocando amorosidade naquilo que você está fazendo, né? Uhum. Porque é o outro, é o humano também. Então, quando as pessoas chegam para mim, Márcia, olha, e eu explico, né? Pegar no laço era justamente o estupro coletivo que era cometido. Se laçava como se laçam bicho, sequestrava, estuprava. Quando gostava da pessoa, né? Quando se agradava do rostinho, levava para casa e ela ia parir ali 10, 15 filhos, 20 filhos, né? Daquele algoz, que eu chamo de algoz nos meus textos. Uhum. Então, as pessoas ficaram com aquilo. E muitas vezes aquilo frustrava tanto que ela se fechava. Vocês são da psicologia, vocês sabem muito bem o que eu estou dizendo, né? Um trauma muito grande, a pessoa não quer falar, ela se tranca e precisa de muitas, no caso de vocês, muitas sessões para que aquela pessoa vá conseguindo trabalhar nela para poder ela verbalizar de novo. A minha bisavó se calou, não transmitiu isso para minha avó, que não transmitiu para minha mãe. Então, até fazer essa conexão... Interrompe, tem uma lacuna. Você vê, a vovó não transmitiu para a mamãe, que não transmitiu para mim, criou uma lacuna. E você não tem como transmitir para os seus meninos, que eu conheço, né? Eu já fui na sua casa, tive a alegria, porque você não vai ter essa memória, Sandra. E aí é que tá, né? Quando as pessoas chegam, eu explico primeiro e falo assim, você quer conversar comigo sobre a sua ancestralidade? Então vamos conversar. Como é que é? Onde é que você nasceu? Tal. Um dia desse a gente conversou com o Álamo Facó, né? E eu tive a honra de saber do Álamo que ele encontrou uma carta da tia-avó que foi lá, né? E que ela contava que o Álamo teve essa sorte, mas muitos não têm, de uma tia deixar uma carta, ou uma bisa deixar uma carta, o tio guardar e ir passando até chegar na mão de alguém que toma uma decisão. Mas para buscar uma ancestralidade, gente, a pessoa tem que querer, ela tem que sentir, porque tu não vai buscar uma ancestralidade de qualquer jeito. Então, minha avó dizia assim, minha filha, se você não buscar agora, as pessoas que não buscam agora, em algum momento vão ser cobradas. Porque a tua ancestralidade, ela vai gritar dentro de você te cobrando de alguma forma isso, né? Então, quando as pessoas vêm para mim, eu não sou uma pessoa que afasto, né? Porque é o direito dela, ela está no direito dela. E se eu tenho uma caminhada já construída, e se nessa caminhada construída eu puder ajudar, por que eu vou atrapalhar? Não é? E aí é que entra o humano da gente, que nos diferencia da anta, do macaco. É esse humano, né? Então, aí eu vou trabalhando. Você quer ver que eu estou fazendo? Estou encontrando um grupo lá em Castanhal, onde eu moro, que é 1h30 distante de Belém, e que a menina sabia o nome da aldeia do bisavô, e ela tinha a foto dele, a foto do avô e a foto do pai, e a foto dela. Então, a aldeia chamava Anhanga. Uhum. E ela disse, Márcia, será dos Tembé? Eu falei, não pode. De repente, é Tupinambá. Por quê? Porque os Tupinambá, Castanhal é uma cidade dormitório. Você passa por ela para ir para as praias, para ir para algum canto, né? Então, eu descobri que um senhor muito idoso e que era historiador, ele fez um vídeo dizendo que Castanhal é por conta de castanheiras. A lógica diz que é castanheira. E quem plantou as castanheiras foram os Tupinambá, que territorializaram ali, né? Então, criaram várias aldeias, inclusive a Anhanga, que a menina tanto diz que o bisavô falava muito que ele era de uma aldeia chamada Anhanga, mas não relatou para ela o povo, né? Então, a gente tem muitas histórias assim, muitas narrativas assim, e hoje a gente tem a alegria de ter os nossos parentes se reconectando. Ah, mas é muito tarde. Não, você está com 40 anos, agora você vai se reconhecer indígena? E lá atrás, o que fizeram com a gente?
Pois é, eu tenho uma história engraçada para contar. E eu tenho uma pergunta para fazer com Pergunta. você. A gente trabalha muito com essa questão de transgeracionalidade. Sim. É uma coisa que está nova, talvez, na psicanálise, na psicologia, mas a gente sabe que nem precisa da psicologia para isso. A gente sabe que existe coisas que a gente tem na nossa vida que a gente não sabe por que é que faz assim, por que é que sente Exatamente. assado. Você mesmo, Márcia, me contou uma história que eu fiquei fascinado. A história de você sonhar na língua do seu povo e simplesmente você não ter esse conhecimento e ir lá para a pessoa responsável Pra lá pajé e no Prajé perguntar. e perguntar, você conta o seu sonho. Então a Márcia estava contando aquilo que a gente faz nos consultórios de Isso. psicanálise. A gente procura um outro para contar os nossos sonhos para ele decodificar para a gente. E também tem uma questão dessa transgeracionalidade que está visível, por exemplo, nessa história que você acabou de contar. Então isso existe em qualquer lugar, como você falou, é do humano. É do humano, e eu tive uma experiência parecida há uns anos atrás. Eu sabia da bisavó indígena, da tataravó e tudo mais, mas eu não estava ainda conectada com aquilo. Eu fui convidada para ir numa reserva indígena em Boiçucanga, no litoral norte de São Paulo, e eu fui com uma amiga, como na época jornalista. Isso já tem muitos anos, né? E eu fui, entrei. Só que eu fui recebida pelo cacique. Ah, essa história é boa. É. Eu conheço. E o cacique me recebeu, ele ficou me olhando, e teve uma hora que ele virou para mim e disse assim: por que você demorou tanto para vir aqui? Eu falei: eu demorei? Ele falou: demorou. Eu era para ter vindo? Ele falou: você era para ter vindo. E foi uma sensação de pertencimento, porque com o olhar dele, ele me reconheceu. E era uma A ancestralidade dele reconheceu a sua. reconheceu, e era um lugar de Tupi e Guarani. E eu me identifiquei muito com o povo Guarani. E aí, depois disso, ele conversou comigo, ele me deu um nome, ele me chamou para um ritual, ele já estava me conectando como parente. Eu fui encontrar as mulheres e me reuni com elas, e eu tive uma sensação, aquilo que a gente chama de sensação de déjà vu, porque eu entendi a conexão das mulheres cuidando de suas crianças. Eu me vi cuidando dos meus filhos igualzinho às mulheres Guarani. Igualzinho. A maneira de ficar de cócoras, de segurar a criança. Então, ali, é como se fosse a tal coisa transgeracional e uma cápsula do tempo que havia. Eu estava com aquilo guardado dentro de mim, mas que em algum momento se manifestou. Então, isso está comprovado que é bem possível, né? Sim, claro. E quantas pessoas, nesse exato momento, não se identificam com essa história? A minha orientadora de doutorado, professora Ivânia Neves, me contou algo tão semelhante ao que você está me contando. Que ela chegou numa aldeia e ela disse: por que você demorou? Foi o pajé que recebeu ela, porque ela pesquisa as constelações, né? E ele estava lá me explicando as constelações na lua, né, com a lua cheia e tal, e disse para ela: por que você demorou tanto para vir aqui nos ver, né? Pois é. Então, é isso, é quando a gente conecta com o parente, quando a gente se vê no parente, o parente se vê na gente. E isso é muito do indígena. Mas eu tenho um agradecimento especial para fazer para a Sandra, quando ela me apresentou e falou de você, porque a gente começa a conversar fora dos ambientes que a gente está, né? A gente já fez ligações de 1 hora, mais ou menos, eu e a Márcia. E umas coisas que foram acontecendo foi que eu comecei a descobrir, até agora há pouco, antes da gente começar a gravação do programa, coisas que aconteciam, por exemplo, na minha família, na minha infância, né? Coisas da minha avó materna, coisas da minha bisavó paterna, coisas de como é que minha mãe, por exemplo, trabalhava mandioca, que ficava ralando a mandioca, colocando naqueles potes enormes, porque tem uma substância ali que é meio que venenosa. E que tem que tirar, E que tem que tirar. Isso, exatamente. Quer dizer, eu me lembro de todas essas coisas na minha infância, e quando eu fui começar a conversar com a Márcia, a gente começou a descobrir essa ancestralidade que ela está falando, que é de uma coisa que a gente não está assim, evocativa, assim, a gente lembra. Foi conversando com ela que eu disse assim: não, mas isso na minha infância acontecia. A minha mãe, por exemplo, trabalhando com milho. Sabe de que eu chamo isso? De mexer na memória. É isso, mas é isso mesmo, né? E aí eu achei interessante porque aqui no sudeste do país a gente não faz isso, mas a minha mãe trabalhava com aquelas peneiras de palha. Você Sim, minha Aquele avó caso, também. Exato.
peneirava ali o Isso, alimento, a o comida. alimento. E o fogão né? a lenha? Quantos Sim. dos Fogão a nossos lenha. ouvintes aqui que vão ouvir e ver essa live não vai lembrar de um fogão a lenha, né? Ou não Ou conhecem, não né? conhecem o fogão a lenha. Mas vão conhecer porque eu vou fazer lives do meu fogão a lenha que eu vou fazer em casa. Vou reproduzir o igualzinho da aldeia que eu nasci. Eu quero, eu disse pro meu esposo, quero tão igual aquele. Tem que ser o da minha infância. E você Pois sabe é. uma coisa? Quando eu vim para cá para o Sudeste, eu não sabia. Eu gosto muito de comida de milho, mas eu não sabia fazer. Eu estava longe da minha terra. Junho é a época que lá no Nordeste se faz isso. Eu entrei em contato com a minha mãe, ela começou a me ensinar. Eu com o telefone, ela começou a me ensinar. Quando chegou no ponto da comida e eu provei a comida, eu fui lá para o passado para lembrar como é que minha mãe, minha avó, minhas tias e tudo mais faziam isso. Então eu acho muito interessante essas coisas que a Márcia fala, porque ela fala de uma outra linguagem, que eu e você temos uma, mas ela tem uma outra, mas ao mesmo tempo é a mesma linguagem. Isso. A gente Se está conecta, falando de né? pertencimento, de aconchego, de memória e conexão. Por exemplo, você se conectando com a tua mãe através da comida, que está super ligado ao afeto, né? Minha mãe já faleceu, não está mais aqui. Mas uma forma que eu tenho, muitas vezes, de matar a saudade é fazer o angu. Preparar o angu em casa, né? E aí eu estou conectada com ela, a maneira que ela fazia, a comida que ela fazia, né? E aí essa sensação de pertencimento, acolhimento, aquele quentinho que dá, né? E aí, falando de um outro assunto muito bacana que tem a ver com ambiente, natureza, que é a relação de pertencimento que se cria com a natureza e que os povos indígenas não se veem separados do meio ambiente, né? Não. Por quê? Porque eles estão completamente integrados, É. né? Então, falamos em aquecimento global, mas os povos originários já tinham uma preocupação há séculos com o aquecimento global. Então, Márcia, o que significa o meio ambiente para os povos indígenas? A própria casa, Sandra, o próprio lar, né, um irmão, um ancestral, um avô, um bisavô, um tataravô. Esse Um ente querido. o ente querido. Eu tenho uma narrativa, um fato que me aconteceu, não é narrativa, um fato que me aconteceu, e eu contei para minha ilustradora. A gente conversando também, até altas da madrugada, eu e Cris Eixe, né? Ela é de São Paulo. E aí ela me mandou até um e-mail, né? A Samaúmeira que caiu, uma coisa, ela teve uma ideia e me mandou. Que tal, Márcia, eu desenhar e você, tá? E que foi assim, eu estava de Manaus para a aldeia Cambeba, onde eu fazia pesquisa. Hoje dá a distância de 3 horas de tempo. Mas antes, quando não tinha ponte, era mais. Às vezes eu saía de manhã, 5 da manhã, para chegar 10, 11, meio-dia lá, né? Uhum. Então, que atravessava a balsa. E o nosso carro tinha que atravessar, e eu com o menino pequeno, o Carlinhos era bebê ainda. E a gente ia. E aí um dia, eu estava em casa, tocou o telefone. Olha, você tem que vir aqui na aldeia porque aconteceu uma desgraça. Falei, pronto, né? Invadiram, porque ela já foi invadida quase 10 vezes, que a dona Teca conta. Foi invadida de novo, eu pensei, né? A gente que foi, não, você tem que vir. Foi uma desgraça muito grande. E eu disse, Carlos, vamos, pega o menino, arruma o menino, vamos pra lá. A gente saiu na madrugada, era umas 3 horas da manhã, para chegar cedo, porque eu queria ver a desgraça, né? Ou seja, pelo menos saber do que era. Aí cheguei lá, dona Teca, o que aconteceu? Minha filha, foi uma desgraça muito grande. Aí que era esposo de uma das meninas dela, né? Eu vou te levar lá, eu vou te levar para tu ver o que aconteceu. Vamos, você tem que ver o que aconteceu. E mata dentro, e entra, mata. Eu disse, mas a gente não chega nesse negócio. Você com o bebezinho no colo. Não, o Carlos ali. ficou. Era eu que tinha que ver o negócio, né? Uhum. E o Carlos já curioso para saber o assunto, mas tinha que ficar com o menino. E anda, até que chegou lá. Olha aí, Márcia. Diga se isso não é uma desgraça muito grande. Que eu olhei, era uma grande samaumeira que tinha tombado com vento. Olha. Então ela tinha caído e com a raiz... Inclusive, Exposta, eu tenho né? fotos em cima dela. Ele fez, Nossa. sobe, Márcia, sobe que eu faço tua foto. Eu disse, mas o que eu vou fazer em cima dessa palmeira? E o que a gente vai fazer agora? Eu disse, agora vamos deixar ela aí, ninguém pode
fazer nada, né? Porque essa malmeira é sagrada para nós. Então, essa relação, eu estou contando isso para vocês verem a relação do sagrado. A mãe caiu. Quem tombou foi a mãe, não foi simplesmente uma samalmeira. Numa visão de uma pessoa que não se conecta, que não tem uma relação intrínseca com a natureza, era simplesmente uma samalmeira. E acabou. Só que ali era um ente querido. Só que era uma ancestral. Ancestral. Que, era né? a mãe, era a mãe que nos deu a vida. Nós nascemos de uma gota d'água que veio com uma grande chuva que bateu nessa malmeira e foi caindo pelas suas folhas até topar o igarapé. E do tronco dela, por detrás do tronco dela, nasce o homem e a mulher cambeba. Então a mãe caiu. Era uma desgraça. Era sim. uma grande desgraça, né? E agora vai cair sobre nós muita coisa ruim. Você não vai não. Porque, veja bem, quem derrubou foi o Itu evento para nós. Foi o Itu que derrubou, não foi a gente que cortou ela. O Itu veio e ela caiu. Né? De repente, eu não sei, um solo, aqui é várzea, então o meu lado geógrafo naquela hora falou um pouco mais alto também para tentar explicar o contexto de repente ela ter virado. Né? Mas olha a relação. Né? Olha, Márcia, aqui o Maracajá, vocês sabem que o Maracajá, né? Aquele gato parece onça. Sim. O Maracajá apareceu aqui, a gente deu de comer, ele voltou. É assim, não é, bicho não está preso. O rio é um ancião. Está tudo integrado. Está tudo integrado na casa comum. E a relação que você tem também com tudo isso é completamente diferente do que a gente poderia imaginar do povo da cidade. Eu digo para vocês, tem um casal de bem-te-vi que me acorda todo dia, eu não tenho despertador em casa. Eu não ligo esse celular para despertar. Né? O bem-te-vi vai lá, que é a janela de vidro, então ele fica bicando às 6 horas. E se eu não levantar, ele bica, porque eu vou dar de comer ele. Ou seja, levanta que eu estou com fome. Exatamente. Agora, olha, já que a gente está falando de meio ambiente, vamos falar de um tema que é sagrado também para os povos indígenas, que é o território. Né? E o que acontece? Aqui o homem branco da cidade, muita gente não compreende o porquê da demarcação de terras, por que o território indígena é tão importante, é tão sagrado, por que não é fácil largar sua terra, seu rio, seus bichos, seu pertencimento e ir para outro lugar. Vá para outro lugar. Né? As pessoas não entendem o verdadeiro significado do território para o povo indígena. E nem da territorialidade, né? Pois é, fala aí um pouquinho para a gente sobre isso. Pessoal que está nos ouvindo, a nossa luta, quando a gente fala de demarcação não é porque a gente quer a terra propriamente dita, porque a terra para o não indígena ela tem valor comercial, lucrativo. Para nós, não. Para nós, ela tem valor sentimental. A terra é mãe. Né? A terra ela é uma anciã, então ela dá vida, ela que nos fortalece. Veja que ela alimenta, ela faz crescer a planta que vai nos dar o fruto, e a gente tem que cuidar dessa terra muito bem, né? E tem que fortalecer. Então a territorialidade, agora eu vou falar um pouco da minha alçada de geógrafa. O território é o espaço construído, é o espaço que a gente tem. E a territorialidade são todas as ações que acontecem ali. Então, se a gente não tem um território, como é que a gente vai viver a nossa territorialidade? Que é o nosso ritual, a nossa pintura corporal, a nossa relação com o rio, a nossa relação com a terra, a nossa relação com os animais. A criança indígena, e aí já adentrando um pouco no outro assunto, que eu sei que tem sobre isso, a gente vai falar mais um pouquinho adiante. A criança indígena, a sua primeira educação é com a natureza. Com um aninho e meio, ele já fica lá na mata, no meio das árvores. A mãe fica se espiando de longe. Isso também é psicologia, né? Cuidando, mas dando confiança. Isso. Dizendo para o menino, né? Fortalece aí a tua confiança na natureza, a natureza em ti. Te com conecta. Rio também, com dentro rio, do rio, né? Dentro do rio, eles são jogados. A mãe joga, claro que ela está ali também, né, Sandra? Ela joga. E a criança, para a criança bater a aguinha, e aí ela pega de novo e vai. Então, naquele processo, ela vai ensinando como é nadar,
como é se conectar com a espiritualidade do rio, com os botos, que não são, como as pessoas pintam, simplesmente aquele que vai engravidar a mocinha e depois sumir. Não, não. O boto, ele é um ente do fundo das águas que protege. Então, o território, ele é tudo isso. Eu vou te contar aqui rapidinho de uma história, de novo, eu gosto de contar narrativas. Estou eu dando aula com o pessoal lá de Santarém, que é da aldeia Caruci, Arapium. Só que tinham vários povos ali, tinha vários povos, inclusive o Munduruku, e estou eu dando aula, porque eu sou professora também de graduação intercultural indígena, que a universidade me manda quando precisa que eu trabalhe território e territorialidade, que é uma disciplina que eu ministro. E você não abre mão disso, né? De estar dentro do território, dando aula dentro do território. Não. Fazendo com reunião com as mulheres, fortalecendo a questão da relação do feminino, que não é o feminismo, que é uma outra coisa também, né? Mas isso é transmissão também de conhecimento de gerações, né, Márcia? E é legado. Sim, sim. É legado que nos foi deixado, que a gente não pode interromper. Isso que ela falou. Se a gente interrompe, se eu interrompo aqui, quem que vai contar para o Carlinhos? E quem vai contar para os filhos do Carlinhos? Do meu filho, né? Então, eu tenho que deixar. E eu tenho só um menino, mas esse menino, ele também está se unido a tantos outros meninos e meninas em Cambeba, que vão depois. Tem uma Cambeba, Piquitixita, que eu vi bebezinha e que agora já está recitando poesia, já é poeta. Né? Então, que bonito é isso. E eu dando aula, os meus alunos falaram assim, eu tinha que fazer prática de campo. Eu disse, olha, gente, a nossa prática de campo, vamos fazer hoje. Aí o cacique falou, tinha um cacique e um pajé na minha turma. Aí, vendo? Aí o cacique disse assim, professora, seu Domingos, o pajé eu chamava eu apelidei ele de Chipatitchan. E até hoje ele é chamado assim. O que significa? Obrigado. Então, tudo que eu falava para ele, Chipatitchan. Chipatitchan. Eu disse, Chipatitchan, tu vai ficar Chipatitchan agora. Então, aí me chamaram, o cacique e o pajé. Professora, deixa a gente escolher o campo, o que a gente quer mostrar. Deixa a gente fazer esse campo, a gente vai mostrar para você os pontos sagrados da aldeia. Opa, né? Eu disse, tá, seu Domingos, pode, fique à vontade. Então, ele me levou na praia primeiro. E é uma praia linda, gente. O rio tá lá, o rio Caruci lindo. E a praia toda aqui, sabe, permeando a aldeia, rodeando a aldeia. E a gente andou na praia, 6 horas da manhã. Andando na praia, eu disse, e onde que a gente está indo? Ah, a gente está levando a senhora para ver Dona Zenaide. E aqui nesse meu universo não indígena, que eu vivo entre os dois mundos, eu imaginei que eu ia conhecer uma senhora, né? Uma senhorinha que ia estar lá me esperando. Aí fui, e ando, e não chegava na casa. Até uma hora que chegou. Eu disse, gente, não chega. Então, tá aqui, chegamos. Eu olhei e disse, mas cadê a casa? Ele disse, tá aí, professora. Só que o rio cortava assim, mas bem aqui fazia como se fosse um laguinho. E era a casa dela. Então, a Dona Zenaide era uma senhora que, de fato, viveu em forma humana, mas depois se encantou, com os 3 filhos. E o cacique diz, professora, eu digo, professora, porque eu vi ela levar um cavalo que o dono estava judiando, amarrando no topo dessa árvore aí, ela puxou para dentro desse garapé aí, desse riozinho aí, e ela levou, tá lá dentro. Então, a gente vai deixar a senhora sozinha agora, e você pode pedir o que você quiser para ela. Eles sabem que eu tenho infecção nos 2 ouvidos. Aí ele falou, pede a cura do teu ouvido para ela. E aí eu fiquei um pouquinho, fiz as minhas preces, né, os meus pedidos, tal, agradecimento, mais do que pedir, né? E eu olhei para trás para dizer para eles que já. Aí eles se aproximaram e a gente seguiu para conhecer o seu Merandulino, que virava jacaré. Então, eu ainda não terminei de saber dos pontos sagrados, portanto eu quero voltar lá. Isso é conexão com o território. Descobrir lá, né? Isso é conexão com o território. Isso é relação intrínseca. Eu cuido do rio porque a Dona Zenaide está lá. E uma coisa muito interessante. Professora, aqui a gente não pode falar alto. Eu tenho que falar baixinho. Eu falei, mas por quê? Porque Dona Zenaide não gosta de barulho. Aí eu disse, não. Eu disse, gente, olha, aí eu esqueci, né? Ia terminar a minha disciplina. Eu disse, gente, bora fazer nosso encerramento lá na praia, com uma grande fogueira, um ritual. Não, professora, pelo amor de Deus, não faça uma coisa. A Dona Zenaide vai ficar com raiva, a professora ela vai dar um castigo na gente, ela vai dizer, esquece o que eu falei. Dona Zenaide, me desculpe, a senhora lá, a professora, toda vez que eu for lá no Rio, antes de tomar banho, peça licença a ela, tá? Não pule sem pedir, não. E quem disse que eu pulava, mano? Eu ia lá com a Dona Zenaide, pedia a licencinha dela, e aí tomava meu mergulho de banho. Márcia, essa pergunta nem estava aqui no meu roteiro, mas eu vou perguntar.
porque eu sei o quanto é importante os encantados na vida do indígena, essa relação, assim com o território, com a natureza, com a espiritualidade, com os seres que não estão materialmente aqui, mas estão de algum modo, essa relação permanente, né? Em contato permanente que nem a morte termina, né? Fala um pouquinho para a gente o que significa, né, essa relação com esse sagrado, com esses seres que estão aí sempre. Isso aí, a gente tem isso aí, a matinta, o curupira. Eu fui uma das que deu assessoria para o Cidade Invisível, né? Então, a matinta foi a que eu mais me preocupei. Bonito. Sim, porque eu assisti a segunda série temporada. e achei Linda. linda aquela personagem. E aí eu me preocupei muito com a matinta. Tanto é que o Carlos Saldanha, se eu não me engano é assim o sobrenome Carlos dele, Saldanha, né? o diretor. Ele fez uma chamada de vídeo comigo, junto com a equipe do roteiro, porque eu batia muito pesado na matinta. E aí eu dizia, não, porque não é assim que a gente vê aqui. Né? Porque, de fato, gente, a matinta ela não é uma lenda, tampouco ela é um mito ou folclore. A matinta, para nós, indígenas, ela existe de fato. Eu cresci sobre os assobios da matinta. Quando dava meia-noite, a mulher assobiava e a mamãe dizia, corre, menina, vai dormir, não chora. Não chora não, porque a matinta não gosta de ver ninguém chorando. E eu vou cuidar ela aqui até ela passar, minha avó ficava olhando da janela, colocava tabaco, café, e era tanta coisa que ela colocava para a matinta não entrar em casa, não desarrumar. Né? Então tinha uma coisa assim do curupira, e o curupira pelo outro lado também. Então o boto, por exemplo, vovô dizia, né, que já morreu, meu bisavô que eu vi, eu cuidei dele, ele dizia ser filho de boto, quem dizia que não era. E aí eu dizia assim, eu já estava menina grande, né, de 12 anos, minha avó fazia ouvir as histórias narrativas dele, dizia, vovô, eu aprendi lá na escola que eu estou estudando que isso é folclore, não existe não. Ele disse, não é. Você quer ter uma prova? Quando você vê um boto, diga, ó, boto bonito. Me leva para conhecer o teu mundo. Aí tu vai ver o que vai acontecer. Bom, gente, para encurtar a história, o vovô morreu. Eu, em 2016, fui gravar o Cuaraçu, meu primeiro clipe, que está no YouTube. Eu digo para vocês, eu estava no Igarapé assoreado, que a água batia aqui na gente, né? Então, a canoa deslizava porque tinha um tantinho de água que ia, né? E um senhor que me ajudava, né, estava me ajudando na gravação, me ajudando com a canoa, né? Ele sentou na proa da canoa e disse assim, menina, canta essa música aí que é bonita. Quando eu cantei, e com encheu o sultá, o boto boiou. Ele falou, meu Deus, ele gritou, falou, meu Deus, há mais de 50 anos o boto não boiava aqui. Menina, canta, menina, canta que esse boto veio pela essa música, canta. E eu cantei de novo e o boto deu outro mergulho, nunca mais esse boto boiou. E eu disse assim, esse boto é o vovô, né? Ou é o encantado que precisava eu ver para o vovô dizer, tá aí, essa é a prova de existe. Que você tem que respeitar. Então, pra gente, os encantados existem. Quando a gente morre, a gente vai para algum plano e quando vem... Por isso que muitas vezes a gente não mata os animais assim por matar. Porque se eu derrubar uma árvore, estou derrubando uma irmã que pode ter vindo em árvore. Nessa vida dela pode ter vindo uma árvore, uma borboleta, enfim. Então tudo para nós tem vida, tem ancestralidade e é espírito. Márcia, folclore não é nome de colonizador para as crenças e simbólicos desses espíritos? Isso. Porque tira um pouco da dinâmica espiritual das suas crenças para dizer que isso não existe. Porque o folclore não existe. Justo. É a descrença, é folclore. E também é história. uma desqualificação da Sim, cultura, é uma desqualificação. né? Onde a gente diz que tem uma cultura boa, séria, e a outra é bobagem. É uma maneira de dizer isso também. É um faz de conta, né? Uma historinha faz de conta. Né? E aí a gente luta contra isso, nós, educadores indígenas, nós lutamos contra isso, né, para decolonizar, desconstruir isso nas escolas, dizer que a nossa matinta não é folclore, que o nosso curupira de fato existe, né? Que o nosso caboquinho, não sei como é, o caboquinho é muito de lá, existe, né? O pinguari, como diz o Carlinho, uma pinguari, que ele existe, né? Ele olhou a série e disse, mamãe, só não gostei de uma coisa. Eu falei, diga, Carlinhos, a sua crítica, faltou o pinguari, que é uma pinguari.
Eu só vou dizer lá pro Carlos Saldanha, numa próxima não esquecer o Pinguari. Você quer que eu desenhe para ele? Mostra para ele meu desenho. Meu filho tem 14, né? Eu falo isso porque ele é autista. Então ele tem uma imaginação muito assim, porque ele vê, ele tá... Ele também vive isso, ele também está recebendo toda essa comunicação, né? Olha, a gente está saindo de um tema espiritual, lúdico, lindo, e a gente vai falar de um tema que é muito importante, mas não é tão leve assim, que é o tema racismo ambiental. Todo mundo está falando sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco o que é o racismo ambiental, mas de cara a gente já sabe que o racismo ambiental vai afetar sempre a população mais vulnerável, mais fragilizada. Justamente, porque quando a gente expulsa, que ainda a gente é expulsado dos nossos territórios, né? Quando a gente expulsa os povos, quando a gente violenta o povo, tira dele o direito, o que a gente está praticando? Não é? Quando a gente... isso acontece muito com as populações indígenas, com a população mais carente, né? Porque aí tem o beiradeiro, tem o riozeiro, cidade, tem né? a periferia, né? A periferia. Então, e esse racismo ambiental, ele vai afetar, de uma maneira geral, quando a gente pensa que a gente está afetando só uma categoria, não. Uma minoria que é maioria, não, a gente está afetando a todos nós. Porque, veja bem, o garimpo, né? As terras, os Yanomami, vocês acompanharam o que aconteceu com os Yanomami, né? Sim, uma então, tragédia. A tragédia, a Joênia Wapichana, o meu pai, também foi, mas era a Sônia Guajajara que eu queria lembrar. A Sônia Guajajara com a Joênia Wapichana e outros parentes, né, que estão mais ligados assim ao Ministério dos Povos Indígenas, né, que foi criado esse ano, foi lá. Antes estavam impedidos de entrar no território, né? E não é só. O que acontece com os Yanomami, a gente vê igual com os Munduruku do Pará. Né? E a gente vê também com os Ticuna do Amazonas. Então, essas áreas onde tem garimpo, vai ter racismo ambiental. Essas áreas invadidas por madeireira, por garimpo, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. As terras que são ocupadas por pequenos e médios agricultores, por médios e grandes agricultores, que são ricas em TPI, terra preta de índio, que é um tema que eu vou abordar amanhã no Rio Tiuci. Por quê? Porque são terras férteis, terra fértil, com pH equilibrado, pH 6, e que é propício para a agricultura. E aí, essas terras são ricas também em memória e história de uma geração, de gerações, de povos que habitaram muito antes desse colonizador chegar. Que diz que a gente descobriu o Brasil no século XVI, grande erro. A gente já está aqui muito antes da datação com carbono 14. Em cima dos artefatos achados em sítios arqueológicos, vão dizer que a gente está aqui há muito antes. Márcia, mas esse racismo ambiental ligado diretamente aos povos indígenas também é super estratégico, né? Completamente. Porque ao retirar, ou poluir, ou destruir aquele território indígena, expulsando eles dali, você ocupa com desmatamento, com garimpo, e vai poluir do mesmo jeito, pior até, né? Então você tira dali aquele que protege a área ambiental, né? Justamente porque, veja você, hoje antes a gente se mudava de lugar, os nossos antepassados se mudavam de lugar, a aldeia estava aqui, daqui a pouco eles estavam aqui, né? Por quê? Porque quando eles percebiam que aqui já estava bom, degradado, né? Para não exaurir o recurso, para deixar a terra em pousio, ou seja, em descanso, eles saíam daqui e iam para ali. Só que aqui eles enterraram os seus entes queridos. Quando um indígena é enterrado, vai junto o artefato dele, tudo que o copo, o prato, por isso que as pessoas encontram enterrados os potes, as coisas, né? Sim. E aí eles, não, nós deixamos os nossos entes queridos lá, os mortos. E volta
porque Estão sempre próximos. Estão sempre né? Estão próximos. sempre É. aldeados, É. estão sempre... porque acredita-se que o espírito daquele parente que morreu, ele também está em convívio com a gente. Ele precisa ser alimentado de informações, ele precisa nos fortalecer também. Então, está tudo interligado, né? Márcia, você vai estar amanhã, né, nesse evento Rio to See, é isso? 2023? É. Que trata de temáticas atuais e urgentes da indústria criativa. Então, fala um pouco sobre esse evento e qual será o tema de discussão da sua mesa. Só para corrigir, como a gente está fazendo um programa gravado, a Márcia já esteve no Rio to See quando esse programa for ao ar e que, na verdade, ela já deve ter feito tudo que ela vai contar agora para a gente, do Com que ela vai certeza. preparar para o pessoal que vai estar lá amanhã no Rio to See. É isso aí. Deixa eu, que eu vou mostrar uma coisa aqui que eu fiz para apresentar lá, já vou dar uns... fazer... Tu vai perguntar de novo ou eu já respondo? Você responde. Pois é, eu fui convidada para estar no Rio to See e para falar numa mesa de pesquisadores. Vai estar pessoas do FRJ, da Universidade Federal daqui do Rio de Janeiro, vai estar um quilombola e eu. Você vai como professora, geógrafa? Eu vou como geógrafa, mas também eu vou como indígena, que vai falar de um tipo de solo que está presente em área indígena, mas também que está presente em comunidades quilombolas. Uhum. Né? Então, eu fiz um poema que é relacionado ao que eu vou falar lá, né? Terra Preta. Os povos indígenas, no cuidado com o chão, preocupavam-se com o clima muito antes da colonização. Sabiam valorizar a terra, viam na água a sabedoria ancestral. A terra era adubada com carinho, o sagrado estava em tudo, o bem viver era vivido em potencial. Séculos de convívio com equilíbrio. Deixou ao mundo um legado, a terra preta de índio. Para a ciência, um achado. Para nós, povos originários, cooperação. União, cuidado. E para o pesquisador, assim foi batizado, Terra Preta de Índio. A Terra Preta de Índio carrega a história de um povo, memórias, artefatos, urnas funerárias, registro de um passado sussurrado. No solo deitou e descansou. Por isso, o solo é reverenciado no ritual, com canto e maracás. Devemos ter cuidado ao pisar no chão da nossa história. Então, Terra Preta, além de ser uma terra fértil, sempre ouvi falar isso, Terra Preta, terra fértil. Sim. Mas é uma terra carregada de memória, de história, é isso? E também ela é uma terra antropocêntrica, porque ela foi produzida, construída com mãos humanas. Como isso acontecia? Vamos pensar que lá no século XV, por aí, 16, 17, não se tinha plástico, não se tinha pilha, não se tinha nada disso. Então, o que acontecia? Casca de banana, casca de macaxeira, ossadas, tudo era jogado lá. Então, o solo ia ficando como adubado. E aquilo ia fortalecendo o solo. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Então, o processo de compostagem... Já era, Antigo. antigo. Né? Rotação de cultura, aprenderam com a gente. A questão é que foram dando outros nomes quando isso entra na academia. Né? Mas começou lá, com esse conhecimento que foi passado para o dito colonizador também. Inclusive, a técnica de utilizar o látex, que lá quando a Mini viu com uma criança cambeba, levou um artefato, que era uma bola, para fora do Brasil, e quando voltou, para resumir a história, voltou com outro artefato, que foi o primeiro objeto feito com látex, que foi batizado de apagador de índio, que nada mais é do que a borracha de apagar, hoje, que todo mundo usa na escola. Então, a Terra Preta de Índio, ela é isso, ela tem um pH equilibrado e o local que tem a maior mancha de TPI, Terra Preta de Índio, está no Pará, que é Santarém. Santarém toda é Terra Preta de Índio. Então, essa cidade é assentada em sítios arqueológicos. Nossa, que maravilha. Vai ser, depois a gente vai saber
por você, como é que vai ser esse encontro. Quer dizer, o tema é Terra Preta. Não, o tema é falar da nossa história, utilizando a memória que está no solo, né? Sim. Aí a sim. Terra Preta entra porque é no meio dela que estão os artefatos que são achados as urnas funerárias, enfim. Eu pesquisei na minha especialização, a minha especialização foi em Terra Preta de Índio, só que no Açutuba, que é em Manaus, tem uma outra grande mancha, mas não tão grande quanto a do Pará. Uhum. E quando o pessoal ia plantar, que eles cavavam, eles achavam cachimbo, pote, né, prato, ossadas. Eles estavam escavando um sítio arqueológico. Um sítio arqueológico. Me diz uma coisa, isso tem a ver com o território memorial que você fala? Porque sabemos a importância do território para o povo indígena, né? E o território de memória, eu sei da sua ligação com a sua aldeia, que você está frequentemente indo lá se recarregar, né? Então, seria isso também? Território de memória está ligado a tudo isso? É o território simbólico, o território memorial, o território cultural, o território identitário, o território construído, o território sonhado, né? Também tem esse território sonhado. Então, o território memorial é justamente isso. Até onde vai a minha memória, até lá vai a extensão do meu território. Então, vamos dizer, eu posso dizer para você, Sandra, quando eu nasci lá em Belém dos Solimões, então, eu fui lá e voltei aqui contigo. Então, eu vou e volto na minha aldeia todo dia, porque todo dia eu rememorizo vivências que eu tive lá, porque eu não posso esquecer. Porque se eu parar de relembrar, mesmo que sozinha na minha casa, ou contando para o meu filho, que é uma forma também de eu relembrar, uhum, eu entro num processo que é muito da colonização, que tentou fazer com a gente, que é o memoricídio. Cair no memoricídio, que é o extermínio da memória. Com certeza. Então, quando diziam, você não pode falar a sua língua, se você falar, você vai sofrer castigo. Você não pode pintar. pintar. Você não pode dançar seu ritual, balançar seu maracá. É justamente para que a pessoa pare de fazer aquelas práticas culturais, esqueça delas e caia no processo de memoricídio. Nivela, né? Todo mundo, aí é a palavra que você usou. Apagamento. Aí nivela todo mundo, apaga e aí acaba dizendo, não, agora é todo mundo igual, não tem, tira direitos e aí os territórios podem ficar mais vulneráveis para o processo de invasão. Sérgio, como tem a ver esse processo indígena de memória, de lembrar, de transmitir com a psicanálise, que é o trabalho nosso, né? Sim, de claro. mexer nesse arcabouço da memória, trazer isso para a vida, ressignificar, lembrar para poder seguir adiante, né? Um dos criadores da psicanálise, Márcia, tinha falado que a gente age de uma forma como se fôssemos um arqueólogo. A gente cava o subsolo do inconsciente dos nossos pacientes para a gente ver o que é que a gente encontra. E às vezes a gente não vai fazer nada mais a não ser tentar construir com os pedacinhos que a gente encontra lá. Colar, exatamente. Colar e ver o que é que sobra. Ou então a gente imaginar qual foi aquele pedaço do artefato que foi destruído pelo tempo. Eu acho que essa é um pouco de uma semelhança que a gente tem. Tentar reconstruir com outros materiais que a gente pode fazer, a gente vai reconstruir uma peça. Né? Isso, exatamente. Isso é muito da cultura ancestral, né? Eu ouvi de um Sotigui Coatê, que já está falecido, ele era da tribo Coatê da África, e ele fazia parte da companhia do Peter Brook. Ele era ator. E ele tinha sido educado para ser um criô. O criô é aquele que escuta a história do seu povo desde pequenininho, porque ele vai ter que contar aquela história a vida inteira. Então, a importância de você lembrar, né, da narrativa. E o Sotigui Coatê falou uma coisa que me marcou muito, que tem a ver com o que a gente está falando aqui, que é: se eu sei de onde eu sou, eu sei para onde vou, e não me perco no meio do caminho. Justamente isso. É isso mesmo. Porque quem sabe de si sabe onde quer chegar. E não chega de qualquer jeito, né?
a gente, por mais que saiba a que povo nós somos, quando a gente chega no território de um parente, a gente não chega chegando. A gente não chega achando que está dominando. Porque isso é coisa do colonizador. Sim. A gente não chega sim, também destratando, porque isso é coisa do colonizador, é diminuindo. Porque eu estou reforçando estereótipos, eu estou reforçando o colonialismo que também... Ou tu achas que dentro de mim não tem? Fragmentos, vestígio, o que possa ser desse colonialismo? Claro que tem, Sandra. Todos nós temos. Não é porque eu sei que eu sou cambeba que eu sou, né, eu tenho menos... Não, mas eu venho trabalhando em mim. Né? Eu venho trabalhando todo dia, eu faço um exercício de trabalhar em mim. E todo dia eu estudo. Eu procuro pesquisar mais sobre o meu povo. Eu procuro saber. Agora, o meu doutorado, eu estou trabalhando as narrativas orais que interligam territórios cambeba na Panamazônia. Eu fui lá no Peru, eu fui em San Joaquim de los Omagos, eu pisei no território sagrado, onde tudo começou, de onde vieram várias migrações que trouxeram os cambeba para o Brasil, gente. Né? Isso aí é muito forte, né? Isso é muito forte. Fui lá na raiz do negócio. Ela continua escavando as origens. Continua. E aí, quando eu isso, cheguei lá, as pessoas não compreendem uma coisa. Quando a gente fala assim, eu tenho cambeba, cocama e o itoto, né? Mas então tu é o quê? Não, aí que entra a identidade que você quer, sabendo que você tem as três, qual é que você assume e por quantas você vai lutar por todas. Mas é aquela que você vai levar consigo, seu nome vai carregar, porque é um peso. Ninguém traz cambeba, Márcia Cambeba, Joênia Wapichana, Sônia Guajajara, porque acha bonito, porque quer. Não, é porque tem uma representatividade. Sim. É porque pesa no ombro daquela pessoa a importância de ser daquele povo, né? E tem um compromisso, uma responsabilidade. Justamente. Márcia, nós somos 305 etnias no Brasil atualmente? Aproximadamente. E qual a diferença? Pode ser que tenha para mais, né? Porque muita gente não sabe a diferença. É importante a gente falar o indígena isolado, o indígena da aldeia que tem contato. O semi-contactado. Isso. O indígena que mora na cidade, que não é só porque ele mora na cidade que ele não é indígena, não é? Tem pessoas que fazem muita confusão com isso. E isso é bom você falar, porque, veja bem, a identidade ela é intrínseca ao ser humano. A identidade, nós indígenas, nós não pensamos a identidade ou afirmamos uma identidade pensando em cor de pele, né? Por exemplo, quem tem a pele branca, cabelo louro, é menos indígena que quem tem a pele morena, cabelo preto. Não existe isso para nós. Porque ela tem se ela sabe, se ela tem uma memória, se ela tem uma história, se ela conta da vivência, se ela luta com o povo, ela tem uma ligação muito forte, ela tem uma ancestralidade. Nós contamos até a 14ª geração e não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo são os nossos ancestrais, os nossos parentes, os nossos mais velhos que dizem. Oba, eu sou indígena mesmo. E aí, quando a gente fala assim, eu sou descendente, eu digo isso eu digo isso para vocês aqui, porque eu digo isso na minha sala de aula, para os meus parentes. Quando eu digo que eu sou descendente, é como se eu estivesse em cima do muro. Para mim é. Né? Ou eu nego ou eu afirmo uma identidade. Né? Porque quando você pergunta assim, vamos dizer, um exemplo. Sandra, você tem uma fisionomia bem peculiar do nosso povo originário. Aí você diz, Deus o livre. Eu não. Eu sou descendente, vovó que era. Eu não. Eu já escutei isso. Já? Vovó que era. Nossa, eu fico tão orgulhosa. Não, Márcia, eu sou descendente. Eu falei... Meu querido, você acabou de afirmar para mim que é. Porque... Quando você nega, você afirma, né? Exatamente. Na psicanálise é assim também. Não é? Ou então, quando... não, eu sou caboclo. Caboclo é Caá-mato. Boque surgiu, apareceu. Caá-boque, aquele que surgiu do mato. Vai dar origem a caboclo, a palavra caboclo. Né? Então, a gente tem que começar a compreender essas coisas, para poder compreender o outro e como ajudar esse outro também, né? Então, os isolados são aqueles que estão lá, que não querem contato com essa sociedade não indígena, e que estão
Querem ser quietos, preservados lá, né? Ficam lá e eles sabem da nossa existência, claro que sabem. Meu padrinho Valmir, eu sou afilhada de um sertanista, já morreu ano passado, ele era sertanista da FUNAI. Quando eu entrava na sala dele, tinha muita foto no posto da FUNAI de Tabatinga, né? Eu cresci naquele posto da FUNAI lá. Quando eu saía da aldeia, a gente ia para lá. E aí meu padrinho mostrava as fotos, né? Dos isolados. Os semi-contactados são aqueles que já... O Zoé, por exemplo. O Luciano Huck não levou um tempo desse, e o Ronaldo, não sei do qual jogador lá dentro, né? Então, vai, mas não quer muito contato, não. Eles estão ali, mas eles também tem uma barreira ainda que os, né, separa. Então, são os semi-contactados. Os que estão na cidade... eles estão na cidade não é porque eles querem, eles estão ali em busca de estudo, de um melhor trabalho. E por que a gente não pode ter esse direito? Né? Isso quer dizer que quando eu saio da cidade, eu deixo de ser quem eu sou? Aculturou? Não. Aculturação é a palavra mais pesada de se dizer para o indígena. Você é aculturado, né? Onde já se viu índio culto? Né? A gente ouve de tudo um pouco. E, Márcia, parece que assim, o povo indígena ele tem se apropriado um pouco do conhecimento do colonizador. E precisa para voltar a falar sobre si mesmo e conseguir trazer essa identidade, essa legitimidade. E desconstruir na cidade. Exatamente, desconstruir tudo aquilo que construíram errado, é isso? Porque, veja bem, eu chegar numa aldeia de um povo meu, escutar minha parente dizer, olha, parente, para onde você vai? Não, eu vou lá na casa do civilizado. Porque botaram na cabeça da gente que o pessoal na cidade é civilizado, nós somos o quê? Animais? Porque vive na aldeia, né? Então eu sempre digo que a minha casa, a minha aldeia é esse corpo físico, mas também que se une ao espiritual. A tua aldeia está dentro de você. Está dentro de mim. Então, cada vez que eu ponho um cocá na minha cabeça, que eu ponho um colar no pescoço, eu não estou querendo me caracterizar de nada. Eu estou territorializando o meu corpo com referências que remetem a uma identidade, a um pertencimento, a um povo, a uma ancestralidade que me movimenta a fazer as coisas que eu faço, que me orienta e que eu preciso saber seguir os passos da ancestralidade, porque senão também eu me perco em mim mesma. Márcia, você como educadora, que vai para a aldeia, que dá aula, que lida com crianças, também, que tem contato com a nossa cultura, com a cultura indígena, e tem uma cultura forte de dança, de música, de arte própria, né? Como é que se lida com isso para que eles não percam as suas origens, a sua história dentro da educação, respeitando quem eles são, porque a influência é muito grande, né? Se você tem contato com tecnologia, celular, televisão, cinema, tudo isso vai modificando. Como lidar com isso? Mas veja bem, hoje a gente tem justamente isso, né? A gente sabe que a cultura ela não é estanque. A cultura ela é cíclica. Uma água parada ela vai apodrecer e feder, né? Então a cultura ela é cíclica. Se a gente tem um telefone, um iPhone, um iPad, um computador, um notebook, uma câmera fotográfica, isso a gente tem que saber usar a nosso favor. Eu sempre digo. Você sabe que eu dou uma disciplina para os meus alunos parentes indígenas na graduação de tecnologia da educação. Como ensinar para eles como usar a tecnologia a nosso favor para dar aula. Como fazer... Hoje você abre o Instagram, tem essas jovens, né, guerreiras e guerreiros fazendo um vídeo, mostrando a sua aldeia, mostrando como que é que toma banho. Fazendo jornalismo e denunciando. Pois é. Né? Fundamental. Olha, um dia desse a Juma foi ameaçada, né? A Juma Chipai, ela digo isso porque ela postou no Instagram dela e todo mundo compartilhou. Veja como isso ajuda. Pois é, um bom uso da tecnologia, né? É saber usar. Eu sempre digo para os meus alunos, quando estou em sala de aula, olha, isso aqui é bom e é ruim. Eu digo para eles o que, né? A palavra certa. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Agora vai da gente saber usar da maneira certa para a coisa certa.
E aí vai, por exemplo, uma picada de cobra venenosa, e que tem que acionar e chamar, né, como os uai-uai que moram distante da cidade. Então, isso aqui, uma tecnologia, até que você vai pela fonia, vai também, mas se uma tecnologia está a nosso favor, por que não vai ser usado? Exato. Então, é Perfeito. isso que eu penso, Claro. né, com relação à tecnologia e com relação também ao uso dela nas aldeias e na sala de aula. Olha, Márcia, eu estou sabendo que você e o Sérgio Gomes estão planejando dentro da INM Editora, estão aí cheios de ideias e estão até criando um selo com nome lindo, chamado Alma da Terra. Que se diz, Conta pra estou aqui gente que anotado. projeto é esse, quero saber. Aliás, eu quero ouvir os dois, tá? É mais Sangaratuiuca, mas o Sérgio pode falar melhor desse selo. Não, é o seguinte, quando eu conheci a Márcia, eu tinha notícias de que tinha dificuldades dos povos indígenas, escritores, poesia, textos acadêmicos, ter acesso, literatura. porque não ter falta acesso. ter, né? Não, você- Indígena, escritor. Pois é, tem acesso, mas a Márcia estava me contando de como eles não têm acesso mesmo de conseguir A produzir publicação. a publicação. A publicação. Porque é muito difícil publicar no Brasil para qualquer um de nós. Qualquer um. E para as pessoas dos povos indígenas, mais ainda. Então, a gente foi conversando, disse assim, Márcia, eu comecei a ter uma ideia aqui. E a gente foi conversando, assim, que tal a gente criar um selo na INM Editora que a gente pudesse dar uma visibilidade aos povos indígenas de Através da sua literatura. Né? Exatamente, da literatura. Porque aí pode vir poesia, pode vir literatura infantil, teses ou dissertações. Dissertações. E aí ela começou a conversar comigo, ela disse, vou pensar. Saiu aqui esse nome, Alma da Terra, Sangaratuiuca, que eu de primeiro digo assim, vai ser esse. E a gente já tem um primeiro livro para lançar, do Adonias Guillaume Ioiô, Palicu, do povo Palicu. do povo Palicu, que tem um texto, pode ser que eu erre, Caí Caratem entre os Palicu Arucaiene, que é o nome da tese de doutor. Quer dizer, não é o nome da tese dele, não. É o nome do livro, porque ele já está em produção. O livro do Adonias Ioiô já está em produção, que vai sair pelo selo Almas da Terra, que a Márcia Cambeba vai dirigir. E como já tem parente interessado. Eu não sei como o Sérgio vai resolver essa questão. Mas Então, a cultura A gente como forma resolve de escalando. resistência, hein, gente? Sim. tem muitos parentes. Eu tenho um parente que ele tem vontade de. Ele é compositor e as letras são lindas, que acho até que o Marco, que está aqui com a gente, sabe quem é, que é o Jean Pancararu. Né? E o Jean disse... Ele já me apresentou, ele é canta maravilhoso. né? Eu disse, calma, Jean, que a gente vai conseguir alguma editora aqui. Aí quando o Sérgio veio com a ideia, eu falei, Jean já encontrou. O meu único medo é que a Márcia Cambeba tem, entre as pessoas que a seguem no Instagram, mais de 80 mil pessoas. Eu digo, Márcia, a gente não tem como dar conta de 80 mil não, tá? Vamos escalonar isso. Aí quando o parente vai dizer... E o pior, a Márcia faz lives e a gente fica conversando sobre isso nas lives. E eu fico dizendo, o Sérgio na live, você tem por onde publicar. Eu não sei como é que ele fica do outro lado, bichinho. Mas eu acho que ele deve ficar agoniado. Dizer, o que essa menina tá dizendo? Desespero. Eu digo, gente, a gente não vai dar conta desse povo todo não, gente. Não, mas vocês vão estimular muitos Mas outros essa é a ideia. editores e muita Isso. gente que vai começar a ter contato com a cultura indígena, porque E até eu então ver não tinha e eu acesso. ver o exemplo né? da INM, editora, né? Isso. E tentar pelo menos começar a pensar. Porque é a primeira vez que eu escuto um convite. Nenhuma editora me pede texto para publicar meu, mas não me convida para um selo. Então, esse foi o primeiro convite que eu recebi e fiquei impactada, né? Quando o Sérgio disse isso, porque não é normal a gente ter um selo que vai lançar literatura indígena. Não é à toa que ele tem um instituto chamado Nebulosa Marginal, né? Um instituto com esse nome e a gente vai ser ghost na vida sempre, né? Olha, a gente já está fechando aqui o programa de hoje, mas para fechar eu queria que você falasse da importância da mulher indígena, da mulher ocupando espaço na academia, na política, porque o movimento indígena é grande, é bonito, e eu sei que as mulheres estão na liderança, estão na frente. E está bonito o negócio. E está bonito demais. Né? E eu sei que você também faz política, está envolvida com isso. Fala um pouquinho para a gente fechar. Olha, vocês vão lembrar, e vão lembrar bem,
que eu lembro, né? Eu era pequenininha, mas eu lembro do nosso primeiro deputado indígena, que foi o Mário Juruna, né? Falecido. Sim. Ganhou, inclusive, aqui pelo Rio, né? Eleito Sim. pelo Rio. Queridíssimo. Não é? Andava com rádio, marcado por gravar tudo que falavam. Mário morre. Então, há uma lacuna desse período para cá. Ninguém se lança candidato, ninguém. Então, vem Joênia. Joênia ganha, fica 4 anos no poder, né, como deputada federal. Que é a primeira advogada Indígena. mulher. E também a primeira deputada que depois né, que vem aí, a primeira deputada mulher a se candidatar, dando uma mexida nessa lacuna, né, que ficou do período que o Mário morre, de ocupação, mesmo. né? E por voto direto, né? Sim. Eleita por. Sim. Então, aí o movimento da PIB, que é o movimento, pode ser que eu esteja contando uma coisa, né? Me desculpe aí se eu estiver contando uma, mas eu tenho para mim que o movimento da PIB se organiza, e vocês viram que por um bom tempo eles saíram falando sobre nenhuma gota de sangue a mais, demarcação de terra, né? E de repente se fortalece um grupo de mulheres que pretende demarcar a política com seu cocá. Então, essa demarcação da política é importante. Por quê? Porque elas vão tocar justamente num ponto muito importante, que é da luta por direito coletivo. Porque, veja bem, a gente já falou dos indígenas que vivem em contexto urbano e também em contexto de cidade, e até os isolados. Mas que políticas os nossos, com todo respeito, né, deputados e deputadas que passaram anos e anos, e que a gente já vota há muito tempo, que a gente tem direito a voto, né, dentro das aldeias também. Eleito pelo voto também dos indígenas, o que fizeram pelos territórios? Nada. Nada. Aí os Yanomami e tantos outros sofrendo por tanto tempo. Foi preciso que se fortalecesse essas mulheres, que se lançaram seus nomes, e dentre dessas, né, a Sônia é eleita, tem uma Terena no São Paulo, a Célia Chacriabá, e tem mais uma outra que foi eleita, né? Então, mas a Sônia vai para o ministério. Então, a presença de uma mulher... Vejam bem, a gente fala de feminino, né? A mulher no ministério, a mulher ocupando a cadeira política dentro de um Senado. Mulheres também em outros cargos, como secretariado, né? A Sônia mesmo levou várias mulheres para determinados cargos. Vejo Juma ocupando um. E aí os governadores começam a criar, não foram todos, logicamente, né? Quiçá fosse todos, né? Mas alguns criaram secretarias indígenas, e quem estão lá, até onde eu sei, mulheres. Então, não que os homens não tenham, né? Mas eu acho que é importante isso. Mostrar a força da mulher indígena na articulação da política, e isso é fundamental. Agora vem as eleições à prefeitura, né, a vereadores, vamos ver quantas indígenas mais a gente vai ter aí. Bom, se depender da gente, nós vamos continuar trabalhando em prol das mulheres indígenas, dos povos indígenas, da cultura, e porque, como diz o Krenak, a resistência vem dessa alegria, dessa cultura, não é? Resistir, mesmo tendo dor, mas a gente trazendo essa alegria, essa felicidade para preservar a cultura. E a gente pede que as pessoas, né, os não indígenas, fortaleçam com a gente, né? Isso. Em vez de estar criticando, porque, tá vendo? Fortaleça com a gente, dê ideia, né? Em vez de dar aquela crítica pesada, dê as ideias, que é bem-vinda. Né? Pois esse espaço aqui é um espaço para a gente trazer muitos indígenas, para a gente poder falar. Isso é bom. E trazer para as pessoas mais conhecimento. Como diz a Maria Beltrão, uma arqueóloga que eu trabalhei, que eu gosto muito dela, ela diz o seguinte: quem conhece, cuida. Justamente. Então, a gente precisa conhecer para poder cuidar. É isso, querida, uma honra, um prazer, grata por você estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço imensamente, eu acredito que as pessoas que estão em casa também sentiram um pouco dessa nossa energia que foi partilhada aqui, né? E conseguiu atravessar as telas dos celulares, dos computadores, e
que a gente consiga humanizar cada vez mais e procurar ter mais amorosidade, porque está difícil, a violência está muito grande e a gente precisa de mais amor no coração para a paz poder fluir, né? Obrigada, gente. Beijo, querida. Beijo, Márcia. Obrigada, Sérgio.